Hoje é dia do nutrólogo e é por isso que eu recebo o Dr. Paulo Roberto de Souza para falar sobre esse dia em especial. Muito bom dia, Dr. Paulo. Prazer recebê-lo aqui no programa. Bom dia, Caleb. O prazer é todo meu. Me lembro ainda das nossas entrevistas sobre mineralograma. Faz tempo. Faz tempo, não é verdade? Foi numa rádio e depois foi... Numa TV. E lá na Univale também. E na Univale também. Então foram 3 entrevistas já sobre um assunto importantíssimo. Vamos lá, dia do nutrólogo. Tá, mas nutrólogo não tem... O que tem a ver com nutricionista? Não é tudo a mesma coisa? Pelo contrário, né? Na realidade são duas profissões que se associam e que se somam, né? A nutricionista é o profissional que faz a faculdade de nutrição e depois vai orientar os pacientes no cardápio diário, né, da quantidade de vitaminas, de minerais, das porções dos alimentos, o controle dessa parte alimentar, também faz alguns exames e faz alguma suplementação de vitaminas, minerais e tal. E já o médico, o nutrólogo, é o profissional que faz o curso de medicina, né? E depois de medicina ele faz uma especialização ou uma pós-graduação como qualquer outra especialidade, como pneumo, gastro, cardio, enfim. E a nutrologia é uma especialidade médica que trata das doenças nutricionais. Eu, especialmente, eu trabalho com a nutrologia e mais focado numa área chamada de ortomolecular ou biomolecular, quer dizer, é uma área que a gente procura analisar vários aspectos do paciente como um todo para tentar focar o paciente de uma maneira geral no seu aspecto de saúde e de tanto de tratamento como de prevenção. Então, só para resumir rapidamente, eu procuro analisar o paciente em 7 aspectos básicos. Primeiro, ver como é que o paciente está em grau de oxidação, ver se ele está oxidando, se está envelhecendo mais do que o normal. Na realidade, nós estamos oxidando, né? O nosso envelhecimento é por oxidação. Por quê, doutor? Porque nós estamos em contato com o meio ambiente, né? O ar ambiente. Nós temos, eu sempre falo isso para o paciente, nós temos ferro no nosso sangue, nós temos água e a gente respira oxigênio. Então o oxigênio, a água e o ferro é uma oxidação. Mas outros metais também oxidam. Então a gente oxida o quê? A nossa pele, o nosso cérebro, os nossos órgãos, enfim, todo o nosso corpo ele fica em oxidação. Nosso envelhecimento é por oxidação. Então a gente tem alguns exames que a gente faz para analisar essa oxidação e a partir daí a gente entra com antioxidantes. O nosso sistema, Caleb, quando a gente nasce, a gente já tem um sistema antioxidante, senão a gente nasceria e morreria logo em seguida. No mesmo dia. Se você pega, por exemplo, uma fruta e corta um abacate, né, e logo em seguida ele já fica escuro, porque ele está oxidando. Sim. Se você faz um suco de laranja agora, daqui meia hora ele já está azedo porque ele está oxidando. E nós também oxidamos. Só que nós temos um sistema antioxidante natural com três enzimas antioxidantes que depende de zinco, selênio, minerais, enfim. Quando a gente tem deficiência desses minerais, você tem uma deficiência desse sistema antioxidante. Então, a partir daí, você tem que usar esses minerais para fortalecer o nosso sistema antioxidante natural. Mas, fora isso, Caleb, a gente tem várias substâncias já conhecidas, né, do público em geral, que servem como antioxidantes, como o resveratrol, como a vitamina C, como várias vitaminas do complexo B, enfim, várias substâncias que agem como antioxidante. A segunda parte importante é a inflamação. Aqui eu falo não da inflamação crônica, aquela que você leva uma batida e fica ali vermelho, né, dolorido, assim. Aquela inflamação crônica que você não vê, mas que indica para o corpo que você está com substâncias inflamatórias. Daí tem alguns exames que também a gente faz através de sangue para ver se você está inflamando. Nada relacionado a hematoma, então? Nada relacionado à inflamação aguda. Então a inflamação aguda a gente tem que entrar com os anti-inflamatórios normais, né? Sim. Que existe no mercado aí, farmacêuticos. Mas na inflamação crônica, aquela subaguda que a gente chama, você tem que entrar com anti-inflamatórios subagudos, como o ômega 3, boswellia, curcuma, hoje está muito famoso, né? Muito mesmo. Que é do açafrão, enfim. Então, nessa inflamação crônica, silenciosa, vai te levar a doenças crônicas, como doença cardiovascular. Então, só para exemplificar, a doença cardiovascular, o que é? Não somente o excesso de colesterol na circulação, como o cardiologista trata, mas a inflamação da parede do vaso, quer dizer, do cano inflamado, um cano rugoso, ele propicia a depositar gordura ali. E
a oxidação da gordura. Então, a oxidação mais a inflamação da parede do vaso e mais o excesso de gordura circulante é o que te vai levar a formar placa de gordura. Por isso que o senhor faz uma análise como inteiro do paciente. Exato. Então, a gente analisa essa também inflamação. Doenças neurodegenerativas, inflamação do cérebro. Por exemplo, hoje, pós-Covid, as pessoas que saíram de uma doença de Covid, principalmente as mais graves ou que foram internadas, eles tiveram um processo inflamatório bem intenso de vários órgãos, principalmente o cérebro. E então, até sofrendo de esquecimento alguns, né? Exatamente, por isso está ocorrendo pessoas com inflamação cerebral, com inflamação, doenças de memória, enfim, todas as doenças de cognição, artrite, artrose, várias doenças inflamatórias pós-Covid. Terceira coisa que a gente analisa é ver se tem resistência à insulina, que hoje é muito comum as pessoas estarem fazendo um aumento de peso sem ter diabetes, sem ter glicose alta, mas que está fazendo uma resistência à insulina. Vários fatores aumentam a resistência à insulina. Os metais pesados, aditivos químicos, e uma delas é o corticoide. Sim. Ou quando tem um aumento do estresse, que é o aumento do cortisol. Então, várias causas fazem que essa insulina não consiga abrir a célula, o açúcar não entra e esse açúcar começa a virar gordura no fígado. Então, muitas pessoas que estão nos ouvindo hoje já fizeram, às vezes, um ultrassom lá do fígado e mostra esteatose hepática, que é gordura no fígado, que está relacionado com essa resistência à insulina. Se esse paciente não se tratar ou não cuidar com o uso de carboidrato e procurar diminuir a inflamação, a oxidação, tudo aquilo que a gente vem falando, essa pessoa vai virar uma pessoa obesa e lá na frente vai virar diabético. Então essa resistência à insulina é importante porque as pessoas hoje, já criancinhas, já estão fazendo resistência à insulina. Impressionante, hein? Então mostra já crianças com aquela barriguinha, que começam a ter problema de gordura, porque muitas da alimentação hoje de crianças tem aquela a base de açúcar feito do milho, do açúcar do milho, da glucose do milho, que a metabolização é hepática. E isso também está relacionado à alimentação, né, doutor? Também está relacionado à alimentação. A quarta coisa seria analisar a nossa parte digestiva, ver como é que está a flora intestinal. Novamente, pós-doença crônica que usa o antibiótico, usa o corticoide, a nossa flora se destrói, daí começa a ter complicações de absorção de nutrientes. Então, muitas vezes o paciente, mesmo se alimentando bem ou tomando suplementos vitamínicos, minerais, não consegue absorver porque a flora está alterada e o intestino não está íntegro. Existe uma hipermeabilidade intestinal. A outra coisa seria aquilo que você já falou no início, o mineralograma, para a gente ver metais pesados. Muito comum hoje. Que é um exame feito com o cabelo, né? Um pelo corporal. O exame mineralograma, muita gente pede até que a gente peça pelo sangue, só que o sangue é passagem, então o sangue é passageiro. Se você dosar um metal agora, pode dar X e você ao meio-dia come um peixe lá que vem da região norte, que está cheio de mercúrio, à noite vai dar 10X. Então, o sangue é muito variável. A urina também é variável porque ela mostra só uma excreção rápida. E o cabelo é uma excreção lenta, é aquela que você vai excretando aos poucos e consegue ver um perfil bem antigo de metais pesados que você já adquiriu, sei lá, 2, 3, 5 anos atrás. A outra coisa importante, Caleb, é analisar também os neurotransmissores, que são as substâncias que equilibram as nossas emoções, como a dopamina, a serotonina, a noradrenalina. Novamente aqui, esse distúrbio de pandemia, esse estresse crônico de 1 ano e meio, quase 2 anos, nós estamos usando máscara, com medo de ficar doente, com clausurados, com medo de morrer, com medo de perder um ente querido. E isso causa um quadro de estresse crônico. A gente está, na realidade, a gente está adrenergicamente falando sempre em alerta. E se não tratar, doutor? Se não tratar, ele vai começa a ter casos que vem acontecendo no consultório, casos de pânico, de depressão, de ansiedade, e depois a longo prazo vai levando à fadiga. Quando o paciente começa, depois de um certo tempo, adrenergicamente sempre alterado, ele começa a entrar em fadiga, começa a diminuir a própria adrenalina, começa às vezes a baixar a pressão, começa a dar desânimo, e daí começa a baixar a dopamina, que é o grande neurotransmissor do ânimo. A dopamina é um neurotransmissor da libido, do ânimo, da memória, da vontade de levantar e ter ânimo para trabalhar. De viver, né? De viver. E outro assunto seria daí a parte hormonal, que também é outro fator importante nesse quadro de pandemia, que são avaliar os hormônios da tireoide, os hormônios, o cortisol, que é o hormônio do estresse, os hormônios, a insulina, que a gente já falou, a própria testosterona. Hoje é grande quantidade de pessoas que tiveram internadas pós-Covid vem com a quantidade de testosterona baixa. Por quê? Porque eu tive que fazer reposição.
porque usaram o quê? Usaram o corticoide. E o cortisol é inversamente proporcional à quantidade de DHA e de testosterona. Mas dói aquela injeção, hein, doutor? Dói um pouquinho, mas pode ser feito de várias outras formas. Então você pode usar a testosterona, se quiser, injetável, mas pode usar hoje, a gente costuma usar muito a testosterona bioidêntica em forma de creme, que funciona muito bem. Então, dessa forma, a gente consegue ter um contexto geral do paciente e a partir daí a gente tratar com suplementação via oral, via endovenosa, via intramuscular e o paciente dá um equilíbrio para voltar à vida normal. Quem tem muita azia pode estar relacionado, uma questão relacionada à flora que está desordenada? A azia tem vários fatores. A azia pode ser por um problema de hiperacidez gástrica, geralmente é em pacientes mais jovens, e pode estar relacionada a uma hipoacidez, quer dizer, uma falta de secreção do ácido no estômago, principalmente em pessoas mais idosas. Então, quando o paciente idoso que já tem uma hipocloridria no estômago, o estômago já não está produzindo muito ácido, e ele faz a refeição e começa a ter azia, não tem gastrite, provavelmente é por falta de ácido. Então a gente faz um teste para ver se acidificando esse alimento ele consegue diminuir a azia. Por quê? Quando o alimento chega no estômago, o nosso estômago foi feito para ser ácido, para fazer o quê? Para correr os alimentos, para dissolver aquele que você comeu. Se chega o alimento no estômago e não tem ácido, o alimento não sabe se fica ali ou o que ele faz. Então ele fica no estômago e começa a ter refluxo. Então o paciente às vezes começa a ter refluxo por causa da falta do ácido clorídrico e ele não consegue ir para frente. E isso já gera outro problema, porque quando sai do estômago para ir para o duodeno, lá no duodeno ele tem que ficar alcalino o alimento. E quem deixa o alimento alcalino é o suco pancreático. E o suco pancreático é o que produz as enzimas pancreáticas, que é a lipase, a protease, que vai quebrar a proteína, o lipídio, a lactase, etc. Quando acontece isso, você já tem uma disfunção de digestão. Daí começa a formar gases, etc. Então começa lá a azia lá no estômago, depois começa a dificuldade de enzimas pancreáticas e lá na frente, lá no intestino, altera com a flora alterada, já se estiver alterada, já tem dificuldade de absorção de nutrientes, então o paciente já faz uma alteração geral no organismo. E aí para descobrir tem que ir lá no Dr. Paulo Roberto de Souza, né? Médico nutrólogo, ao vivo com a gente hoje aqui, né? Ele que trabalha em Balneário Camboriú, também tem a clínica aqui em Balneário Camboriú, na cidade de Blumenau. Para quem quer lhe conhecer um pouco mais, Dr. Paulo, como é possível? Em Blumenau a gente trabalha numa casa nova, num prédio novo, chamado Centro Integrado Casa de Blumenau, onde a gente montou uma estrutura nova chamada Dermonutro, que é a união da dermatologia, que a minha esposa é dermatologista, com a nutrologia que eu faço. Então a gente fez essa linha de pensamento de unir a pele com os órgãos internos. Eu sempre falo ao paciente que eu faço o motor e a minha mulher faz a lataria, então a gente faz o serviço completo. E aqui em Balneário a gente já tem a clínica Reabilitar já há 20 anos e a gente está também trazendo essa ideia e em breve a gente vai transformar a Reabilitar em Dermonutro para também fazer um trabalho dentro dessa linha. Prazer recebê-lo aqui no programa. Eu que agradeço. Um grande abraço pelas dicas importantes de saúde aos nossos ouvintes. Eu agradeço, obrigado. Até Boa quarta-feira e parabéns pelo seu dia. Obrigado.